Oi, gente, eu sou Jéssica Maria e vim aqui falar um pouquinho sobre dois livros que eu considero assim importantíssimos para qualquer professor, qualquer pessoa que trabalha com educação e também para quem gosta de leitura, tá? Então, são dois livros do mesmo autor, A Fábrica de Cretinos Digitais e Faça-os Ler. Este livro veio primeiro, depois veio esse. Esse livro aqui, ele está causando ainda um reboliço na educação, porque ele está trazendo também, mais especificamente, talvez uma leitura mais fluida, não tão acadêmica, mostrando quais os malefícios e a importância da gente estar observando esse uso de telas excessivos pelas crianças. Não só pelas crianças, a sociedade como um todo, a gente está usando muita tela, a gente sabe disso. Mas isso repercute principalmente nas crianças. Então, são crianças que estão estão perdendo a criatividade, estão perdendo motricidade, estão perdendo vivências que existiam antes e hoje a gente está perdendo. Então aqui ele vai falar, porque pela primeira vez filhos têm um QI inferior aos pais. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então ele vai trazer aqui os perigos das telas para as crianças. Isso aqui é importante para todo professor conhecer e todo pai também conhecer sobre isso. Então aqui ele vai falar, ele vai explicar, trazer dados científicos. Mas aqui no final ficou o questionamento, né? Depois que a gente termina de ler. Sim, a gente vai fazer o que sobre isso? Como é que a gente pode resolver essa questão? E este livro aqui, Faça-os Ler, é a resposta para isso aqui. É a resposta para esse problema. Então, Faça-os Ler é um livro, gente, impressionante. Inclusive, eu vou até abordar na minha tese de doutorado. Eu estou trabalhando com narrativas transmediáticas, né? Que é aquela expansão desse universo. Mas estou trabalhando a narrativa a partir de Harry Potter, né? Narrativas de Harry Potter, a partir do livro de Harry Potter, não a partir de filme. Então, eu estou trazendo o livro como parte principal e mostrando como esse livro modificou culturalmente muitas pessoas, muitas crianças, enfim, pessoas que hoje são leitoras por conta de Harry Potter. Eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo dessa pessoa que a partir da Pedra Filosofal, que a partir da saga Harry Potter começou a se tornar leitora, começou a ler por prazer. Então esse livro aqui, ele vai trazer a leitura deleite, a leitura por prazer como talvez, vou dizer assim, não a resolução, mas o que a gente pode fazer para poder reverter este problema dos cretinos digitais. Eu fiz um resuminho básico aqui, rápido, desse livro que eu acho importante trazer para vocês, porque é mais um apanhado e talvez sirva para vocês terem uma noção de como esse livro é importante, a divisão desse livro, como ele vai trazer diversas situações que a gente precisa e é necessário a gente trazer sobre isso. Então, aqui no livro, ele vai dividir em vários capítulos, né? Por exemplo, o livro, né, ele vai relocar esse livro no devido lugar e demonstrar que a leitura por prazer, de maneira alguma, constitui uma prática elitista, reservada a alguns privilégios, ou alguns privilegiados, mas sim a necessidade urgente de desenvolvimento para nossas crianças. Inclusive, saiu uma matéria agora, acho que foi no Estadão, sobre esse livro aqui, como é urgente que a gente veja a leitura como algo importante, como algo que é necessário para que essas crianças se desenvolvam. Então aqui ele fala que a leitura desenvolve todas as faculdades e ao mesmo tempo aguça-as. Leiam muito. É preciso ler quando se é jovem e é preciso ler quando envelhece. Então a leitura gradualmente ela vai alimentando a humanidade das crianças. Então livros para você aguçar sua criatividade, para você expandir seus universos, expandir suas percepções, se tornar crítico. Então ele fala também da apetência, que é o despertar para o gosto da leitura. É você ter essa leitura deleite como algo prazeroso. Ele vai dizer que o livro responde à pergunta, né, sobre o que é sobre esse primeiro livro, e ele é dividido em 5 partes, que é a lenta agonia da leitura, que é o declínio dos livros nas novas gerações e as consequências do desenvolvimento escolar, a arte de ler, leitura é uma habilidade complexa, constituída lentamente. Terceira parte são as raízes da leitura, que é a importância fundamental das experiências precoces para a construção dessa habilidade, destacando o papel insubstituível do ambiente familiar. Um mundo sem livros. Destaca a habilidade única dos livros de estruturar o pensamento, nutrir a memória e facilitar a apropriação de conhecimentos complexos.
E a quinta parte, que são múltiplos e duradouros benefícios. Benefícios cientificamente documentados da leitura para o desenvolvimento intelectual, emocional e social das crianças, com impacto significativo no ambiente escolar. E ele vai fazer também um epílogo, que é fazer a criança ser um leitor. São os principais elementos capazes de enraizar a leitura no âmago do hábito da criança, que é um lugar ocupado pela leitura na infância, tem um peso significativo na vida adulta. E para aprender a ler, é preciso ler. Para aprender a escrever, é preciso escrever. E ele vai trazer isso muito forte nesse livro. Aí ele vai fazer várias citações, ele vai trazer vários autores e vários livros durante toda a leitura dessa importância desse livro. Ele vai trazer a frase que para mim me choca muito, foi o que eu pensei também, e me trouxe muito a situação que está acontecendo agora em relação ao avesso da pele, que é um livro fantástico do Jefferson Tenório, que está sendo alvo assim, de várias polêmicas, porque está querendo ser censurado, e por causa disso o livro aumentou as vendas em 400%. Isso mostra que as pessoas estão atentas a isso. Então pode tirar os livros de circulação. Aí ele vai trazer, né, o que o Ray fala, que você não precisa queimar os livros para destruir uma cultura, basta as pessoas pararem de lê-los. E ele vai trazer também o Admirável Mundo Novo, a Sociedade de Gama, que eram felizes com o destino, eles não se importavam com os deuses do consumo. Ele vai trazer também 1984, restringir os limites do pensamento, e aí a criticidade é que vai, quando a gente para de ler, quando a gente para de questionar as coisas, isso é muito sério, né? Aí ele vai trazer distopias, que é um gênero que particularmente eu adoro. Distopias são traços para onde caminhamos. Então a gente está vivendo uma sociedade que talvez esteja caminhando para uma sociedade fechada, sociedade que seja ruim você questionar, que seja ruim você pensar. Então esse livro ele vai trazer essas situações da importância do livro para a criança, da importância de você incentivar. Então você que é pai, você pegar um tempo do seu dia para ter uma leitura compartilhada. Ele fala muito sobre essa questão da leitura compartilhada. Vamos ler um livro? Vem cá, vamos fazer uma roda de leitura. Isso acontece muito nas escolas. Na escola em que eu trabalho, isso acontece. O momento de leitura. Todos os dias tem um momento de leitura. Então, a gente trazer a leitura como parte do dia dessa criança. De você chegar em casa com seu filho, todo mundo cansado. Mas isso é prazeroso. Isso aí vai gerar um benefício incrível na vida dessa criança. E essa leitura compartilhada não parar quando a criança vai crescendo, sabe? De você continuar com esse tempo de leitura, um tempo de qualidade que poderia estar sendo usado num jogo, alguma coisa. Não é ruim jogar. É isso que esse autor fala, e que muitos já estão falando em relação a isso, sobre a tecnologia. A gente não tem mais como restringir, mas como voltar atrás. Isso não existe mais. A gente vai caminhar para frente sempre. Mas em relação à tecnologia, a gente precisa estar analisando. Eu estudo educação tecnológica, é a minha área de pesquisa, mas eu sei que isso precisa ser sempre questionado e sempre analisado. Então, essa questão de pretéritos digitais e a leitura ser talvez a resolução desse problema, para mim, é a solução. Por isso que eu busco sempre estar mostrando essa parte que faz parte de mim, de leitora, de amar ler livros e compartilhar a leitura, porque eu sei como isso me engrandeceu. Quando eu era criança, com meus 10 anos, lendo a meu ali a Pedra Filosofal, independente de qualquer questionamento que já quiseram cancelar Harry Potter, mas não tem como, porque Harry Potter, faz parte talvez seja a série mais lida, né, na contemporaneidade. As crianças leem Harry Potter e se tornam leitores por conta de Harry Potter. Então você não pode querer tirar algo tão importante que vai fazer com que essas crianças se tornem leitores. Então, assim, falando de vários assuntos, falei até sobre essas polêmicas, mas é mais para fechar, para indicar realmente para todos os professores, pessoas que trabalham com educação e pais, esses 2 livros aqui. Eles são extremamente importantes, acho que são necessários para a gente talvez ter uma visão mais aberta sobre a educação e sobre a tecnologia hoje para as crianças. Indicação forte.